Será que o Gojo deveria voltar, hein? Qual seria a relevância dele ainda, né, para a história? Essa é uma discussão que a gente vai ter hoje. Hoje vai ser um negócio mais rápido, tá? Porque tá corrido pra cacete aqui. Já são 6h13, eu cheguei em casa ainda agora. E eu tenho que lançar esse negócio ainda hoje, antes das 8 horas. Então, sem muita edição hoje. Primeiro, tá? Tem que ver o que o Gojo ainda tem pra oferecer no quesito de visual que a gente pra gente ver, né? A única coisa que faltou ele mostrar foi a técnica máxima dele, né? Técnica máxima. Infelizmente eu acho que a técnica máxima dele não é relevante, porque ele sempre preferiu usar um roxo, né? E o roxo é mais fácil para ele fazer. Talvez, né? Talvez seja mais fácil para ele fazer. Ele fala que antes dele aprender a expansão de domínio dele, ele usava, para se defender de outras expansões de domínio, ele usava a emoção das pétalas decadentes, né? Porque era uma defesa a expansões de domínio e tudo mais. Depois que tu tem a tua, tu casta a tua própria expansão de domínio para se defender, né? A melhor defesa contra uma expansão de domínio é outra expansão de domínio. Mas no caso depois que ele já estava tentando, quando ele era moleque, ele já estava tentando fazer o vermelho, né? E aí ele conhecia a mecânica do roxo, né? Você mistura o azul com o vermelho do lado de fora do teu corpo e tu cria o roxo. E aparentemente o roxo é melhor, né? Do que a técnica máxima. Ou ele chegou a usar a técnica, ou ele usava a técnica máxima antes dele ser capaz de começar a usar o vermelho, né? Mas se ele não usou, não deve ser relevante. Não deve ser relevante, né? Mesma coisa com o Sukuna. A técnica do Sukuna tem uma técnica máxima, porque toda técnica tem técnica máxima. Mas já foi dito que a técnica mais poderosa do Sukuna no quesito de dano, né, é o fogão, com toda a preparação, né? Com toda a preparação. O fogão de alvo único não deve ser tão poderoso assim, né? O que ele usou contra o jogo não deve ser tão poderoso assim. Mas com aquele preparo todo ali, o fogão é muito mais poderoso do que uma técnica máxima. Então o Sukuna também não vai usar a técnica máxima, né? Não vai usar. Talvez o Yuji chegue a ter uso, né, para a técnica máxima, já que ele não tem os recursos necessários para fazer aquele fogão super poderoso, né, termobárico. Ele não tem como fazer isso. No caso do Gojo, a última coisa que ele poderia mostrar de novo seria a técnica máxima do infinito, né? Mas eu acho que o Geg já jogou isso fora. Eu acho que a única possibilidade de a gente ver essa técnica máxima do infinito seria num flashback com outro Gojo, entendeu? Um outro Gojo jovem ainda. Provavelmente antes desse ponto dele começar a aprender a usar o vermelho, né? Para poder usar o roxo. Que aí o roxo é mais simples de fazer, mais poderoso, mais fácil de utilizar uma técnica máxima, por exemplo. Porque o Uzumaki demorava pra cacete pra carregar, por exemplo. O Uzumaki do Geto demorava muito pra carregar. Então, até o Wing King, né? O Wing King do Ketsu, é o Ketsu ou é o Esso? Ele também demorava um pouco, né? E era fácil, se tivesse velocidade suficiente, você conseguia se desviar do Wing King do Ketsu. Então, provavelmente a gente só vai ver essa técnica máxima num flashback da Era Heia. Provavelmente no Gojo que treinou, né? No Gojo que teve que treinar para derrotar o mal. Derrotar o Kenjaku nesse caso. É o Gojo de 1500, né? O segundo, né? Porque não o bebê que o Kenjaku matou. O outro, né? O Kenjaku matou um bebê. E aí eles tiveram que esconder o próximo que nasceu, né? E preparar ele para lutar contra o Kenjaku, né, nesse caso. Então talvez no flashback desse cara a gente veja a técnica máxima do infinito. O Gojo voltando agora, acho que ele não faria isso não. Tecnicamente, tá? Ele não perderia eficiência de energia amaldiçoada, porque se ele ainda tem os 6 olhos, ele poderia aproveitar ao máximo, mesmo se ele tivesse com pouquinha. Se a energia amaldiçoada dele tivesse vazado todo quando ele foi cortado no meio, ele ainda tem um pouquinho que foi restaurado quando a Shoko, ou quem quer que tenha curado ele, tenha restaurado, né? E aí esse pouquinho ia valer de sobra, porque ele gasta muito pouco, né, com os 6 olhos. Então não, nem a técnica máxima eu acho que ele traria. Talvez tem o segredo do pai do Megumi, né? O segredo do pai do Megumi, que não é um segredo e também não é mais relevante, porque o próprio Megumi que é capaz de não voltar mais, porra. O Toji também não é mais relevante. O Toji não deixou nenhuma herança. Era só um arrependimento do Gojo, né, de não ter falado sobre o pai do Megumi. Isso não é relevante para a história. Então, eu acho que ele não teria muito, né? Ele não teria muito dele mesmo para oferecer agora, dele voltar agora, né? Se ele tivesse alguma coisa para oferecer, seria o resultado dele voltar, né?
E aí vem as teorias da galera, né? Tem o negócio do Sansara. Eu não curto a teoria do Sansara, porque pelo que eu vejo, seria um negócio meio videogame, entendeu? O próprio Nanami ele fala no flashback do Sansara, né, que ele escolheu o Sul sem hesitar, né, para voltar para ser como ele era. Mas a gente viu a morte do Nanami, não foi isso. Então, ou aquilo é muito capaz daquele purgatório do Gojo ser uma alucinação, tá? É muito capaz daquilo ser uma alucinação. Igual esse Gojo aí, que aparentemente é uma alucinação também. Mas é um negócio meio videogame de Isekai, é um negócio meio... Lembra de Solo Leveling? Esse é um negócio meio assim, né? O Gojo morreu, aí ele vai pra um lugar místico, e aí ele escolhe, né? Ou renascer como uma coisa nova, ou voltar pra onde ele tava, né? Voltar pra onde ele tava. Sei lá, as duas opções. A opção de renascer como uma coisa nova tem o lance do espírito vingativo, né? Mas espírito vingativo é impossível dele virar, porque ele foi morto com Jujutsu. A não ser que o Geg dê a desculpinha de que ele morreu porque o espaço dividiu e não por causa do Jujutsu em si. A mesma coisa do fogão do Sukuna, né? Ele usa Jujutsu para ligar o fogão, mas a reação termobárica acontece naturalmente, né? Dentro daquelas circunstâncias. Então, se você morrer pela reação termobárica, tecnicamente você não teria morrido por causa de Jujutsu. Então o Geg poderia dar essa desculpa, né? Dar essa desculpa que ele morreu porque o espaço, por causa da divisão do espaço, né? E não por causa do corte em si. Na verdade, esse feitiço de expansão de alva, né? Ele faria o corte, mas o corte viria antes, e aí o espaço cortado depois que mataria o jogo, né? O Gojo, né? Nesse caso ele não morreu por causa de Jujutsu, ele morreu por causa do espaço sendo cortado. Nesse caso ele poderia voltar como espírito vingativo. O negócio do espírito vingativo seria a gente ganhar um design novo de espírito de maldição muito maneiro. Seria ele poder mostrar novas extensões, né, do infinito, seria interessante também. Ele poder virar um problema mais pra frente, porque os espíritos, ele herda um pouquinho do ego, né, do ego que ele tinha antes, mas a partir daí ele cresce com uma coisa diferente. Então ele provavelmente viraria algo neutro lá pro meio, né? Ele provavelmente ajudaria no começo, ele viraria algo neutro até virar um problema, porque ele é caprichoso, né? O Gojo é caprichoso que só, sei lá, ele ia pedir oferenda de doces, né? De doce. E aí se você não conseguir a oferenda direito, ele começa a fazer merda por aí. É perigoso, né? Perigoso. Principalmente porque um espírito vingativo do Gojo, ele poderia botar expansão de domínio em vários lugares, né? Ele poderia abrir expansão de domínio numa cidade inteira, por exemplo, e matar todo mundo com o infinito. E como ele é uma maldição, né? Ele teria energia de sobra para expandir o domínio inato dele, sem precisar de barreira e tudo mais. Então seria perigosíssimo, né? Mas eu acho que isso não vai rolar. Acho que tá fora do alcance nesse caso, né? Dele voltar como um espírito vingativo. O Geg teria que fazer essa desculpinha de que a divisão do espaço, né? O espaço quebrado ali foi o que matou o Gojo e não o Jujutsu em si. O Jutsu foi feito para causar a divisão do espaço, mas ele não é a divisão do espaço em si, né? Então teria que vir essa desculpinha pro Gojo não ter morrido com o Jujutsu. Eu espero que não. O negócio dele fazer um pacto de ligação, o negócio do pacto de ligação consigo mesmo, tá? É porque a pessoa ela sacrifica o potencial dela. Ela sacrifica o potencial dela. Então ele sacrificaria os 6 olhos, tudo que ele faria com os 6 olhos ao resto da vida, né? Sacrificaria os 6 olhos para conseguir energia o suficiente ali, uma automática forte o suficiente para ele regenerar a parte de baixo do corpo toda, né? Sei lá. O Gojo sem os 6 olhos, ele não seria tão poderoso assim, sem os 6 olhos não. Era capaz de ele nem conseguir fazer o rosto de novo. Ficaria nessa. Dele sem os 6 olhos, né? Então, eu não sei, eu não acho que ele voltar para ser um bucha. Tem muita gente, né, que queria que ele se libertasse do título de mais forte, mas sei lá. Mas eu não queria ver ele voltar para ser um bucha miserável. Ele ficar meio triste, entendeu? Sei lá, acho que não. Eu prefiro que ele morra. E aí tem as teorias, tem a teoria dele, não dele voltar em si, né, mas do Yuta tá usando a técnica da Ogami.
Não tem problema ele não estar com os olhos pretos, tá? Porque os olhos pretos é só quando dá erro na técnica, aparentemente. Só quando dá erro na técnica, né? Então, nesse caso, se o Yuta estivesse incorporando o Gojo, se ele estivesse incorporando o Gojo nele mesmo, não estivesse incorporando o Gojo em outra pessoa, tipo no Amai, por exemplo, que não consegue lutar, aí ele lutaria como o Gojo nesse caso, não teria o lance dos olhos pretos, né? Igual o Toji. Mas ele ia voltar. Se ele voltar como alma, ele volta como consciência, né? O Toji só voltou como instinto porque ele não tinha alma, ele só tinha o corpo dele. Né? Então talvez ele volte com a consciência, mas ele ia ficar ali de farpa, trocando farpa com Sukuna. E não ia ter muita coisa nova, não. Não ia ter muita coisa nova, não. Ele teria. Qual lição que ele teria pra passar mais pra frente, né? Vai deixar uma maldição de morte, igual o Nanami, pra galera? Igual o Regis. É meio estranho, né? Tem uma teoria interessante. Que isso aí que está acontecendo com Sukuna é um dano adiado do vazio infinito. E o Gojo meio que implantou um vazio infinito no Sukuna. E só demorou um pouco para ativar, né? Seria interessante, mas eu sei lá. Isso ia abrir margem para outro tipo, né? Para mais problemas mais para frente, da gente pensar por que o personagem X não fez isso, por que o personagem Y não fez isso. Então acho que isso ia causar mais problemas para frente também. O negócio do Yuta voltar com o poder do Gojo seria interessante, mas nesse caso eu queria que ele incorporasse só o corpo do Gojo, né? Igual que aconteceu com o Toji. E o corpo do Gojo não é super forte igual o corpo do Toji para tomar conta do corpo do Yuta. Então o Yuta, na verdade, lutaria só com o poder do Gojo, tá? Ele não se transformaria no Gojo. Não seria o Gojo Satoru que tá aí, né? Seria só a aparência do Gojo um pouquinho semelhante, né? Ao Yuta, mas sei lá, é estranho. Sei lá, não sei. Eu acho que não ia dar bom, não. Principalmente, a não ser que ele chegue e mostre a técnica máxima dele, mas a gente já viu que é defasada, porra. Se o narrador falou que a técnica suprema do Sukuna mais poderosa é o fogão termobárico, então essas técnicas máximas desses caras super poderosos não é tão relevante. Felizmente isso. Ele vai mostrar o que? Um novo tipo de domínio simples? Eu acho que não tem muito o que mostrar disso, não. Né? Tem a outra possibilidade do Kenjaku, né? Kenjaku roubou o corpo do Gojo. Teve um negócio interessante na tradução, nas notas, nas revisão da Lightning, que ela fala que a onomatopeia do Vibra Slap do todo, ela foi usada 2 vezes naquela luta do Kenjaku, tá? Uma foi quando ele trocou de lugar com o Yuta e o Yuta cortou a cabeça dele, e a segunda para trazer a cabeça do Kenjaku para perto da espada do Yuta, para matar, né? O Kenjaku, né? Ele usou 2 vezes ali, mas, né, como a galera que tá com os corpos tá desprotegida, né? Tá desprotegido. O Kenjaku pegaria um outro corpo, ele iria naquele veículozinho de maldição, ele ia para longe, ou aquela consciência do Kenjaku não é a consciência total do Kenjaku, porque ele conseguiu dividir a alma do Sukuna em 20 pedaços, né? E cada pedaço era capaz de encarnar o Sukuna, perfeito, né? A gente não sabe se 2 seriam capazes de encarnar ao mesmo tempo, né? Isso nunca foi mostrado, né? Mas cada pedaço era capaz de encarnar o Sukuna direito, caso o receptáculo fosse compatível, né? No caso do Kenjaku seria fácil de fazer receptáculos compatíveis. Será que ele teria feito vários, tipo filho, né? Mais filhos e tudo mais? Sei lá. Mas se ele roubasse o corpo do Gojo, não é o Gojo, né? Se ele roubar o corpo do Gojo, não é o Gojo. E ele provavelmente, sei lá, ele ia usar a eficiência dos 6 olhos para melhorar o poder das outras técnicas dele, né? Nesse caso, ele perderia a técnica mais antiga, né? Que é a técnica da Kaori. Ele ia ficar com o infinito, ele ia ficar com o ilimitado, com a manipulação de maldição, mais a técnica dele, né? Então, a gente poderia ver uma junção aí da manipulação de maldição sendo usada com 6 olhos, né? Sei lá. Tem um negócio, né? Por que ele viria atrás do Sukuna, né? Será que ele é... Eu fiz a piadinha, será que ele é a mãe do Sukuna também, né? Ele é a mãe original do Sukuna, era o Kenjaku. O Sukuna era um projeto do Kenjaku desde o começo, né? Tinha muita gente falando, né, que ele tava farmando o Sukuna para depois devorar o Sukuna, né? Caso o Sukuna se tornasse uma maldição completa para ele devorar o Sukuna depois. Só que o cara morreu
cara morreu e o corpo que estava registrado no jogo do abate era o corpo do Geto. Então, ele tecnicamente está livre, né? Ele tecnicamente está livre do jogo do abate. Ele poderia roubar um outro corpo. O Gojo não é um jogador do jogo do abate, até onde eu sei, né? O Gojo não é um jogador do jogo do abate. Então seria um corpo livre das regras do jogo do abate. Mas sei lá, ele voltar com o corpo do Kenjaku. Não é o Gojo. Não é o Gojo. Mas o Kenjaku é um usuário de técnica máxima, né? Pelo menos a gente poderia ver a técnica máxima do ilimitado. Caso o Kenjaku resolvesse usar, né? E o Kenjaku sabe fazer expansão de domínio com a barreira aberta, né? Então a gente poderia ver um vazio infinito de barreira aberta aí, seria interessante. Tem possibilidade para aparecer muita coisa nova, hein? Se for o Kenjaku nesse caso. E aí a explicação seria que aquela pedaço do Kenjaku que estava no corpo do Geto não era o único, né? E abrir margem pro Kenjaku ser tipo um vilão merda, tipo o Orochimaru. A gente mata esse Kenjaku, a gente não sabe se tem outros. Pode ter infinitos outros pedaços do Kenjaku por aí, né? Seria meio bosta isso. Mas sei lá. Tem a possibilidade, o Ariano Shoto ele falou nos comentários, né, do vídeo anterior, que seria interessante se os corpos as partes do Gojo tivessem virado os itens amaldiçoados, né? E nesse caso eles estivessem trazendo para encarnar no Yuji, né? Sei lá. Os olhos nesse caso, pode ser os olhos, né? Porque o fluxo de energia maior era nos olhos. Virar um item amaldiçoado, tipo a faca do Nanami, que virou um item amaldiçoado com a técnica do Nanami, né? Nesse caso seria os olhos, eles já teriam o poder dos 6 olhos, porque são os 6 olhos, né? E eles teriam o ilimitado infundido nos 6 olhos, né? Seria um equipamento, né? Que teria que ser devorado, nesse caso, e encarnar os 6 olhos, não sei. Eu até dei a opção, né? Que seria interessante também se esses 6 olhos fossem tipo equipamento. E como o Yuji está sem o olho, ele teria que implantar um dos olhos, né? E aí ele teria acesso aos 6 olhos, porque são os 6 olhos, e a técnica do ilimitado que tivesse infundida nos 6 olhos, né? E aí como o negócio ia estar aceso o tempo todo, né? Ele teria que sempre usar uma bandagem no olho esquerdo, né? No olho esquerdo pra ele virar tipo o Kakashi do negócio. Seria maneiro visualmente. Seria maneiro. O Yuji ia ganhar uma eficiência, né? Uma eficiência maior de energia amaldiçoada. Mas ele já gasta pouco. Então não sei. Eu não sei o que seria novo além do visual maneiro, né? Do Yuji tá com os 6 olhos. E ele tem que usar uma bandagem, né? Num olho só. Seria maneiro visualmente. O cara chegar, né? Tá aqui um olho, Yuji, bota esse olho, né? Mas sei lá. Esse negócio dele ser uma alucinação, acho que seria... É meio estranho, né? Porque o Sukuna tecnicamente tá com o pé na cova ou aconteceu alguma coisa. O negócio da expansão de domínio aberto ainda fica ambíguo, tá? A gente vai saber disso depois de amanhã. Ainda fica meio ambíguo, né? Se o Sukuna tá delirando nesse caso. Mas ele sentiu o cara, porra. Isso é estranho, ele sentiu o cara. Então seria mais do que um delírio. Ele sentiu o cara. Seria mais do que um delírio, né? Então é estranho esse negócio do fantasma, né? Pode ser um... Eu nem vou falar sobre o negócio do Cyborg, porque eu tô preparando um vídeo de Cyborg. Eu tô preparando um vídeo de Cyborg que eu acho maneiro. Mas é o que faria menos sentido aí agora. Faria menos sentido. O negócio do corpo amaldiçoado não rola, porque demora um mês pra... Ou é um mês ou é 3 meses, eu não lembro agora. Para o corpo amaldiçoado ficar estável, tá? Para começar ele a gerar a própria energia amaldiçoada. E nesse caso eles teriam que fazer uma gambiarra de botar as outras almas no corpo do Gojo, né? Para meio que transformar ele num corpo amaldiçoado. Provavelmente dá para fazer isso, tá? Porque na legislação de Jujutsu atual eles obviamente não iam deixar fazer ser necromante, né? Mas se esse negócio começou no passado, provavelmente era usado com corpo de morto mesmo. Já tinha informação de alma, né? Eles botavam informação de mais 2 núcleos. Nesse caso, não ser só os bonequinhos, né? Eu acho que não. Porque o negócio é corpo amaldiçoado, primeira coisa, o negócio cheira a necromancia, né? Mas eu acho que não rola não, porque demora 3 meses pra ficar pronto. Ou 3 meses ou um mês, eles não tem tempo. O Gojo acabou de morrer. Então, o negócio de trocar as almas também não ia fazer diferença, porque a alma do Gojo, a técnica do Yui, se ele botasse a alma do Gojo no corpo de outra pessoa, o Gojo ia perder eficiência, porque ele ia estar no outro corpo.
a troca de alma do Oyui, ela não mexe com a caixa, né? Não mexe com o corpo nesse caso. Então ele só ia salvar a consciência do Gojo nesse caso, ia sacrificar a consciência de outra pessoa, ia salvar a consciência do Gojo, mas ele não ia voltar desse jeito aí, como tá na alucinação, né? Ele seria a consciência do Gojo no corpo de outro cara. Então isso não seria maneiro, pô. Isso não seria maneiro. Mas se encaixaria com o negócio dele nascer de novo, né? Nascer como uma outra coisa, em vez de voltar em vez de voltar pro que ele era. Mas ainda assim essa não bate muito não. Essa não bate muito não, do Oyui trocar as almas. Seria estranho. O negócio dele sacrificar os olhos, sei lá, ele ia voltar bucha. Sem os olhos ele não é isso tudo não. Sem os 6 olhos. Então, eu acho que a melhor opção de coisas novas, pra gente ver coisa nova, seria o Kenjaku roubar o corpo. Mas o Kenjaku ia trazer várias explicações novas, né? Ele ia trazer várias explicações novas, ele ia falar com o Ryoji, ele ia mandar coisas sobre o Sukuna, ele talvez esclarecesse um pouco mais sobre o Jin Itadori, né? Seria interessante isso aí. E até a teoria, né? Até a teoria do... Acho que foi o Juan que falou, a teoria que ele descobriu a alma do Jin Itadori quando ele estava fazendo os itens amaldiçoados do Sukuna, né? A alma do Jin provavelmente estava no corpo do Sukuna, e aí presa no corpo do Sukuna, né? E aí quando o Kenjaku foi fazer os itens amaldiçoados, ele fez 20, ele descobriu que tinha uma alma extra, ele guardou, né? Que era do Jin Itadori, ele guardou pra ele. Pode ser isso. Tecnicamente essa é a melhor opção, né? Pra gente ver coisas novas nesse caso. Pra narrativa acho que nenhuma opção é boa, porque o Yuji estava se desenvolvendo aí. Os moleques têm que crescer agora. O Gojo voltar, ele vai tirar toda a atenção do moleque, principalmente agora que o moleque estava aprendendo a cozinhar. Se o Sukuna for abrir uma expansão de domínio ali, os cara, o todo consegue puxar eles pra fora com o corvo da Mei-Mei. Ou mandar o Sukuna, ou trocar o Sukuna de lugar com o corvo da Mei-Mei pra longe. Dá pra fazer isso, né? Então, narrativamente falando, é melhor que ele esteja morto. É melhor que seja uma alucinação só. E, né, pro quesito de conteúdo, Kenjaku roubar o corpo. Como Kenjaku roubar o corpo era melhor. É a melhor opção. Principalmente porque ele se livraria, né? Ele se livraria dos pactos feitos pro jogo do abate. Ele nem é mais jogador do jogo do abate. E aí ele ia seguir a agenda dele aí, né? A agenda própria dele, né? Provavelmente tem mais coisa assim. Porque tem muita coisa que ele omitiu. Então, é isso. Eu fico por aqui. Vocês dizem aí qual opção que vocês preferem mais. Né? Pode fanficar até, pode fanficar nos comentários. As fanfics são sempre divertidas, né? Mas é isso. Eu fico por aqui. Tenham um excelente resto da semana. Quinta-feira de manhã a gente tá aí. E é isso, galera. Eu fico por aqui e até mais. Tchau, tchau.